De volta para uma conversa de peso hoje com o ator Quinho Nazário. Quinho Nazário que voltou do intervalo de figurino novo. Não, Quinho, tu é muito camaleônico, né? eu gosto de estar sempre mudando. Performático. Eu fico muito A entediado. cara da traste. Sempre foi isso, assim, uma coisa meio chacrinha, sabe? Meio Eduardo do Sec, enfim. Saudades atrás de show. Muita. Eu estava... Fala para as pessoas que movimento foi esse. Foi um grupo, assim, eu acho que foi até um estilo de vida na época, porque foi nos anos 70, final dos anos 70, então, época da ditadura. Eu acho que a gente era uma espécie, assim, de Zicroquetes, Asdrubal trouxe trombone, aqui de novo, porque não existia um grupo que trabalhava, assim, com chanchada, com sátira de novela, com dublagem. Teatro de revista. Não, teatro de revista, assim, não tinha. E isso tudo começou, eu morava numa casinha de 4 peças com a minha avó, e um dos quartos, assim, o meu, porque eu dormia com ela, então naquele eu transformei, ali começou atrás. A gente forrou tudo com papel, aqueles rochedo prateado, a gente fazia globo, né, assim, artesanalmente, iluminação, tudo, não tinha CD, então se fazia show com toca-disco, às vezes a voz, né, o disco trancava, era um folclore. E na época o Dejair era o diretor de cultura. Querido Dejair Brummel, né? E aí a gente convidou, sabe, tem uma visita especial aqui para assistir a gente, porque era limitado, né, como era muito pequeno o espaço, então, um quarto pequeno, não cabia muita gente, no máximo 10 pessoas, e olhe lá, sentadas, e mais os que faziam show, e faziam um show quase em cima da pessoa, né? E aí ele foi assistir, daí tinha já um grupo esperando para assistir depois, que não cabia todo mundo, né? E daí o Deja gostou muito e disse, por que vocês não fazem num ambiente maior, para mais gente? E aí a gente praticamente inaugurou a Samec 2, com o show da Traste, naquele ano. Lotou, né, o primeiro show que a gente fez lá, com dublagem, com humor. E no segundo que a gente fez já em 1980, superlotou, que a porta teve que ficar aberta, tinha gente sentada nas escadas olhando pela janela, gente em cima da porta, caía às vezes o disjuntor de luz, mas foi maravilhoso. E aí a gente foi até 82, 83, por aí, porque depois eu fui embora, né, fui para São Paulo e tal, e aí a gente voltou como grupo no final dos anos 80, 89. Aí o Rodenbusch disse, vamos produzir, vamos fazer um programa. Só que ficou uma coisa assim, meio programa de auditório, não era a nossa linha, né? E aí a gente decidiu continuar. Então era assim, um show a cada 2 meses. Se ensaiava 2 meses para uma única apresentação, não tinha reprise. Quem foi, foi. E era um show diferente. E a gente já vendia todos os ingressos, daí já era no Teatro Pascoal Carlos Magno, antes do dia. Tinha poucos ingressos para vender no dia. A gente vendia tudo antes. E dali surgiram grandes talentos, né? Tem a Margarete Scherer, que agora está com o Antônio Lima, que é o Nico, fazendo a Greta Garbo. A Rejane Ziles, que é uma cineasta, né, que fez esse filme do Valahai. A Márcia Machado, que está no Rio já há anos. O Alex Riegel, que agora está escrevendo roteiros para programas de TV em São Paulo. O Jarbas Homem de Melo, que hoje é, né, talvez o mais conhecido do nosso grupo, que global. que faz dança, viaja o mundo todo, dirige espetáculos, é um amor de pessoa. Então, muito talento saiu ali do nosso grupo, assim, sabe? Que imagina que talvez ficasse na casca se não tivesse tido a oportunidade aqui, né? E a gente trabalhava com irreverência, com humor, com escracho, tinha de tudo. E o Hilário sempre era estrela. Eu fazia os roteiros e dirigia, mais pensando nos atores que eu ia trabalhar, assim. E para ele era um prazer, porque o Hilário não era muito de decorar texto. Tinha um sketch que a gente fez da Branca de Neve, que eu disse, vai fazer a Branquinha de Neve, a prima da Branca de Neve. Não, daí ele dizia, eu não quero porque esse personagem quase não aparece, eu sou estrela, um personagem mínimo, dá isso pro Alex. Daí eu disse, então tá, o Alex Riegel. E o Alex Riegel roubou a cena fazendo. Disse, tu me puxou o tapete, né? Deu aquela bruxa sem graça para fazer, mas não era, né? Ele fez a bruxa que envenenava, que a gente fazia uma mistura. Só que o Hilário, como não decorava texto, ele colocava o texto dentro do cesto. E às vezes eu contracenava junto, a gente fazia um personagem bem pequeno,
Só que a gente ficava em pânico, porque a gente nunca sabia se ele ia decorar o texto ou não. Então a gente ficava em cena esperando, dava fala, dava deixa e ficava esperando. E aí ele folhava dentro e quem sentava em cima via, né? Que ele olhava o texto assim e daí dava fala, sabe? Mas era muito divertido, sabe? Muito. A Simone Sabri Singh também trabalhou com a gente como coreógrafa. Nossa, o público adorava. Então, eu já estava pensando no hospital, assim. Eu já estou para fazer um show de novo, assim, dar traste, voltar, há muito tempo. Gostoso. E a gente está com vontade, no ano que vem, fazer. Cheio de projetos para 2017, Tô coisa com boa. vontade. Mas pensando nas pessoas que eu gosto, assim, é do auê que dá. Né? A Não me gente importo, também adora. não me importo nem de estar em cena, sabe? Eu quero viver aquela coisa toda ali, o que dá nos bastidores. E gosto muito de escrever para alguns atores que eu admiro, que eu gosto, como o Hilário, porque eu sei que eu vou rir. Até muito assim, porque ele é uma pessoa... Mesmo que nem sempre ele dê teu texto? Não, mas ele agora está muito mais disciplinado. Depois que ele parou de beber, eu estou entregando tudo. Ele ficou muito... Hilário, eu queria que tu viesse aqui dar entrevista para nós. Agora ele nunca mais vai vir em Quinho. Não, ele vem, ele sabe. Porque cada vez que ele anunciava, gente, parei de beber, todo mundo ria, né? Porque nunca se concretizava. A gente, depois que tinha um espetáculo, ia para um bar... É um maquiador. E ele fazia assim, mas ele não fazia né? pedindo... Além de ator, é um maquiador. Maquiador. Ele é um ótimo diretor, ele nos dirigiu no Augusto Jantar. Então, fala do Augusto Jantar. Augusto Jantar foi um presente. Foi destaque no festival, eu não me lembro agora, se no segundo ou no 93, terceiro foi no festival segundo festival. E na época eu estava no Rio fazendo temporada com Luz e Cena. E na casa do Marco e da Elisa tinha muito texto. E às vezes a gente não tinha apresentação em tal dia, estava chovendo, sei lá o quê. Eu fiquei lá remexendo as coisas e achei um texto, que era esse, Augusto Jantar, do Alcione Araújo, que é um escritor mineiro, se eu não me engano. Gostei muito. Eu disse, Elisa, ela, é legal, vamos fazer então, quando a gente fez assim, juntou atrás com Luz de Cena. Eu disse, tá, mas eu quero trabalhar, mas eu não quero eu me dirigir. Eu acho que eu não gosto muito dessa coisa coletiva, o próprio ator se dirigir. Eu prefiro alguém me vendo, para ver se estou bem, se não estou. E o Hilário é um excelente diretor também. Daí a gente chamou ele para criar a maquiagem, os figurinos. O figurino o Arthur fez também. Então chamamos os melhores que tinha na cidade, né? De luz, de som, de tudo assim. A gente se reúne tem um grande pessoal por trás, né? E aí o Hilário dirigiu, né? E naquele ano a gente ganhou muitos prêmios no festival e a gente apresentou muitas vezes. E caiu no gosto do povo. Tanto é assim que a gente apresentou no Centro Social Urbano, lá no Guarani, ao ar livre, que é uma comédia de humor negro, né? Ninguém sabe o que vai acontecer no final. E está acontecendo o tempo todo, na verdade. É um jantar. Eu até disse para a Elisa que semana passada foi o aniversário dele, a gente foi lá, aí a gente reencontra os amigos. E ela disse, vamos fazer de novo, de vez em quando a gente se reúne e faz. E daí, logo que eu saí do hospital, não agora, na primeira vez, no primeiro transplante, eu não sabia se eu estava bem para ir em cena, mas daí o Marcos disse, não, eu já escrevi, vocês vão fazer. Daí a gente participou de um festival de sketch em São Leopoldo. E eu estava com medo de estragar a peça, de passar mal no meio, aí a gente fica meio ressabiado. E daí a gente fez. E qual a minha surpresa que eu ganhei o prêmio de ator, eu nem fui na noite de entrega, porque eu pensei, eu vou ficar em casa, já fiz minha parte, graças a Deus não estraguei o espetáculo, né? Mas foi muito bom, é muito divertido fazer, assim, e trabalhar com a Elisa também é um prazer, ela é uma ótima atriz, uma ótima diretora também de teatro, uma professora, uma oficineira, assim, uma pessoa que leva a sério o que faz. Né? Então, é um prazer trabalhar com essas pessoas. Me conta da Caravana da Alegria. A Caravana também foi um espetáculo que me deu muita alegria, porque Foi longe pra caramba. Também, todos os festivais que a gente participou, a gente também... não por isso, mas eu disse, Alex, para o espetáculo ganhar um dinamismo, vamos testar ele, porque a gente nunca pensou em fazer para participar de festivais. Mas eu convenci o Alex até para a gente poder rodar um pouco o estado, tudo. E a formação original no início era a Margarete Scherer, né, o Alex e uma ex-aluna minha de oficina, a Greta, menina excelente também. E aí a gente começou a participar de festivais aqui na região. Aí a gente ganhou todos os festivais e depois entrou assim, que a Marga teve que sair, a Greta também. Aí veio a Alice Ribeiro, que também é outra pessoa que eu admiro muito, que eu adoro. Tem o espaço dela entre linhas, ali na Rua do Hospital. Uma pessoa ganhou há pouco tempo, ela teve em Portugal também.
é uma pessoa que batalha pela arte também. E aí ela entrou, depois ela fez uma temporada com a gente, e daí, por último, quando a gente foi para a Europa, foi o Marcelo Gatelli, que é um ex-aluno meu de projeto também, das escolas, e o Antônio Lima, que faz a Greta Garbo. Aí foi só com homens, assim. E aí eles inscreveram, e a nossa surpresa, porque lá não é assim só se inscrever e está pronto. Tem que ser selecionado, passa por uma banca, tudo. E o único grupo do Brasil, na época, que foi selecionado foram... Em Edimburgo. Foi a gente. E é um festival já tradicional, já tem mais de 50 anos. Por ali passou Barbra Streisand, Mr. Bean. E eu nem conhecia essa cidade, nunca tinha ouvido falar desse festival. E quando a gente chegou lá, a cidade toda, né, tem teatro na rua, na praça, no shopping. O nosso local de apresentação foi numa igreja, no subsolo, assim, que eles adaptaram, fizeram um auditório, aquelas igrejas da época da Segunda Guerra, que é uma cidade assim que tem muitos, né, monumentos onde eles fazem Shakespeare ao ar livre. Então era fantástico a troca de experiência, gente do mundo inteiro. E a gente durante o dia fazia assim, como o espetáculo era musical, era todo cantado, né, assim, cantado e tocado ao vivo. Os meninos tiveram aula de inglês, então eles se falavam inglês, né, para facilitar a compreensão do público. Mas as músicas todas eram cantadas em português, então eles cantavam na praça para divulgar o espetáculo. E lá, sim, as pessoas estão acostumadas, né? Iam pagando, iam deixando dinheiro, e filmavam, e conversavam, gostavam muito da música brasileira, porque o espetáculo viajava o país inteiro. Estamos muito longe de viver e respirar a cultura desse jeito? Como? Estamos muito longe de respirar a cultura desse jeito? Não, eu acho que já melhorou muito, sabe? Mas o que me entristece é que nem agora a gente teve esse caso aí do ministro da Cultura, né, o Marcelo Calero, que parecia ser uma pessoa assim séria, né, no meio de tanta bandalha que tem nesse país de política. Não, ele saiu por ser sério. Pelo jeito, né? Aí o cara, né, por causa do tal do Gedel, pediu demissão, porque pressionou, enfim, não vou entrar em detalhes, mas é triste ver isso, sabe? E eu acho que por exemplo, o caso aqui em Novo Hamburgo, é uma cidade como Novo Hamburgo, uma das poucas que tem Secretaria de Cultura. É verdade. Né? E que ainda está mantendo. Mas me parece que desde que foi criada, não funcionou assim como era o desejo dos artistas. Primeiro que passaram pessoas ali que não tinham comprometimento nenhum com cultura. Porque a gente entrava em reuniões com candidatos a prefeito, quem vocês querem? Daí a gente dava uma lista de nomes. Quando a gente abriu o jornal, tinha gente lá que sequer tinha sido citada e que nem era da área. Já começa por aí o engano. Então, sempre me pareceu assim, manter para acomodar esse, aquele, como é a política nesse país. Sabe? Isso me entristecia muito. Não existia, como não existe até hoje, uma política cultural séria. E acho que a Secretaria de Cultura, na minha opinião, não deve ser apenas... por exemplo, Fernando Rodembusch, né? Que é um cara que também batalha muito. Graças a ele existe um festival de esquetes há anos. E de dança também. De dança também, que é famoso. É uma das poucas vitrines que os atores têm aqui no Sul. Vem gente, agora já vem gente até do país. E aí o que acontece? Ele ganha uma verba mínima da Secretaria de Cultura. Mas eu já ouvi assim, coisas do tipo, mas vocês fazem os projetos e a gente tem que pagar. Mas é claro, se o projeto é sério, é para isso, a gente precisa de um apoio. Né? Então, não tem motivo de existir uma Secretaria de Cultura. Ela tem que ser uma coprodutora, ela tem que se envolver com o evento, né? Divulgando, indo atrás de público, sabe, estando junto, como era na época que não tinha Secretaria de Cultura. Sabe, que era a Diretoria de Cultura que ficava junto. Conseguia caber muitas vezes com a Secretaria de Educação. Mais. Então, assim, não adianta assim, a gente dá uma verba aqui e tal, e daí ninguém aparece, sabe, ou vai de vez em quando, ou vai só no encerramento. Não. Ela tem que estar junto, sabe? E eu fiquei sabendo há um tempo agora que o Deja e o Fernando para ser cotados assim para a Secretaria de Cultura. Eu espero que isso aconteça, inclusive, não tenho problema nenhum de dizer, eu estava tão ressabiado com política que eu não ia votar em ninguém. Depois eu pensei, não, isso não vai colaborar com nada. E um dia eu estava sentado em casa, recém tinha voltado do hospital, e aí estava aquela coisa da eleição, peguei um encarte que deixaram lá na minha casa. Casualmente era dessa prefeita que foi eleita, que eu não conhecia, não conheço. Eu pensei, vou votar nela.
sabe? E aí eu pensei, pô, sabe? E quando eu fiquei sabendo que desde estava cotado, Fernando, me animou um pouco, porque são pessoas que têm um comprometimento, sabem o que a gente passa, sabem que a gente sofre para montar um trabalho, é muito sacrifício, nunca se vai ter de volta, a gente investe tudo que tem. Então, eu espero que aconteça isso. Eu espero que tu volte várias vezes aqui com a gente. Então tá. Que essa Vou primeira adorar. vez que tu encontre o caminho e venha muitas e muitas vezes com a gente aqui. Ah, Adorei legal. conversar contigo e poder contar um pedacinho dessa história. Ótimo. Grande Eu prazer. agradeço a oportunidade, queria mandar um beijo para todos os meus ex-alunos, meus amigos, as pessoas que me ajudaram quando eu mais precisei, que a comunidade artística, os artistas me ajudaram muito, então, graças a esse pessoal todo que eu estou aqui, e viva o Chapolin Colorado, né? E viva o Quinho, que ano que vem volta com a Traço Show, que ele prometeu aqui para nós, que a gente Isso vai aí. ter espetáculo novo em 2017. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.